Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos testar um SSD de uma fabricante estreante no mercado de SSDs em si. Vamos testar um modelo da Solidigm, o P41 Plus, que embora possa ser semelhante em questão de nome com o P41 da SK Hynix, não tem nada a ver com aquele projeto. A própria Solidigm lançou um modelo chamado P44 Pro, que é quase idêntico ao SK Hynix, cujo eu estarei trazendo no futuro. Mas este SSD, o P41 Plus, que estaremos testando no momento, é de uma categoria totalmente diferente. E como veremos, vamos constatar a unidade de 1TB que a Solidigm nos enviou. Então, muito obrigado por terem enviado, Solidigm. Bom, para quem for mais atento, pode reparar que esse nome é bem familiar. E sim, não é uma coincidência. Esse nome P41, como eu havia comentado, é o próprio nome que a SK Hynix nomeou esses SSDs dele, o SK Hynix Platinum P41, que eu já trouxe uma análise da unidade de 2TB, que futuramente também estarei trazendo uma análise da unidade de 1TB que eu também tenho. Mas em si, quem é a Solidigm? Neste caso, a Intel até pouco tempo atrás havia abandonado o mercado de SSDs. Portanto, os desenvolvedores e criadores desse lineup de produtos em si ainda estão trabalhando debaixo da SK Hynix, sobre uma nova submarca chamada Solidigm. Portanto, a gente pode dizer que seria como se fosse um mix da SK Hynix com a Intel. Tendo levado isso em conta, podemos observar que esse SSD vem no barramento de 64 GB com formato M.2, 4 linhas PCI Express 4.0 e protocolo NVMe 1.4. Ele possui apenas 3 capacidades, de 512 GB até 2 TB. Não possuindo versões de 256 GB ou de 4 TB. Seu preço geralmente se encontra próximo dos $90 nessa unidade de 1 TB. Infelizmente, a Solidigm até o presente momento não comercializa produtos aqui na América do Sul. Entretanto, eles não devem começar em breve. O que é uma vantagem, já que a SK Hynix só vende nos Estados Unidos. Já a Solidigm, eles pretendem expandir esse lineup de produtos deles para outros continentes, o que é um ponto positivo. Vamos ver um pouco de suas especificações técnicas. Primeiramente, as 3 unidades de 500 GB, 1 TB e 2 TB acompanham um novo controlador da Silicon Motion, o SM2269XT, que vamos fazer uma análise mais aprofundada dele no decorrer do vídeo, tendo em vista que ele tem bastante novidades interessantes. Ele não possui DRAM cache, pois, como podemos ver, o XT no nome do controlador simboliza que não suporta DRAM cache. Portanto, o SSD ele possui 64 MB de memória RAM do sistema, alocados através do HMB, que utiliza o DMA, que é o Direct Memory Access, para poder fazer a alocação. E este SSD em particular, ele acompanha DICE da Micron e da Intel em colaboração dessas duas empresas, do tipo QLC, modelo N38A, que possui 144 camadas de dados, de armazenamento, de um total de 160 camadas, que gera uma eficiência de 90%, e são DICE de 1 TB, ou seja, cada DIE tem 128 GB. O fabricante especifica que esse SSD é capaz de atingir velocidades sequenciais de leitura de até 4.125 MB por segundo, já em sua escrita fica um pouco abaixo dos 3.000, sendo 2.950, e na sua escrita e leitura sequencial, ele atinge em sua leitura 225.000 IOPS, que é bem baixo, e na sua escrita 540.000 IOPS. O fabricante não informa suporte a nenhum tipo de criptografia. Ele possui uma TBW de 400 TB, 1.5 milhões de horas de MTBF e possui 5 anos de garantia, porém no caso é apenas nos Estados Unidos. Veremos agora um pouco mais dos softwares que este SSD em si possui, porque a Solidigm oferece 2 softwares para os seus SSDs. O Solidigm Synergy Storage Tool, que permite habilitar funções como o HMC, não HMB, HMC, que é o Host Memory Cache, o qual a própria Solidigm afirma trazer um desempenho a mais em seus SSDs, além, é claro, de possibilitar aos usuários a ver mais dados do seu Smart, verificar o estado de saúde, atualização de firmware, dentre outras funcionalidades. Mas em si, uma coisa bem interessante é que, o que é o HMC? O Host Memory Cache é uma implementação focada em assegurar uma melhor consistência de performance do SSD e também foca em melhorar a vida útil dele, tendo em vista que usa DICE QLC, que por padrão já tem uma endurance, uma durabilidade menor que TLC. Por padrão ele já vem ativo.
Mas como é que funciona isso? Temos que entender que SSDs, quando a gente fala que tem SLC Cache, a esmagadora maioria das vezes dos SSDs tem SLC Cache para a parte de escrita, porque a velocidade de escrita de cada die não é suficiente, na esmagadora maioria dos casos, para saturar o barramento do SSD. Mesmo se a gente pegar um SSD topo de linha, tipo aquele Sabrent Rocket 4 Plus de 4TB que eu testei, que tinha 64 dies B47R, ele acabou conseguindo limitar o SSD, se não tivesse SLC Cache, por volta de metade do barramento, o que ainda não é possível de atingir com SSD QLC, está bem longe disso. Então, o que eles fizeram? Neste SSD, eles também utilizam um SLC Cache de forma estática, porque esse SLC Cache aqui trabalha de forma híbrida, ele tem um volume estático e dinâmico, que é bem interessante, mas eles utilizam esse SLC Cache também para leitura, para diminuir suas latências e aprimorar suas velocidades ainda de leitura sequencial e aleatória, que querendo ou não são os tipos mais comuns de acesso que tem no sistema operacional. Até o presente momento, essa tecnologia está presente em 4 SSDs, o Solidyne 665P, o 670P, o P41 Plus e o P44 Pro, que é o que eu havia mencionado. Essas implementações já foram abordadas por outros fabricantes no passado, como a própria Crucial, onde em seu design de SLC Cache, eles deixavam, mesmo que era um DWA, que era o Dynamic Write Amplification, Acceleration que eles chamam, que é o SLC Cache deles, que era dinâmico, eles deixavam alguma parte de dados parado no SLC Cache conforme ele fosse identificando o que fosse mais utilizado, para que dessa forma o SSD tenha um desempenho melhor, porque os dados já estão carregados na memória mais rápida. O que é legal é que através do HMC a gente não só armazena a tabela de metadados, que apenas armazena a localização dos dados no SSD, mas também com esse design é possível utilizar uma tabela de metadados e através dessa tabela de metadados a gente classificar quais dados são mais utilizados e deixar de forma organizada e padronizada, para que a gente acabe melhorando assim o desempenho do SSD. O que é uma coisa bem interessante na prática, na teoria. A gente tem que ver na prática como é que é. Mas vamos um pouco ver sobre o seu unboxing. Bom, como podemos observar, o SSD vem em uma caixa na cor branca com uma foto ilustrativa do seu SSD na parte frontal, sobre uma logo roxa da própria fabricante. E na sua parte traseira temos apenas breves informações. Ao removermos o SSD da caixa, podemos observar que ele vem numa casezinha plástica com seu manual sobre ele, para proteção. Ao removermos o SSD da caixa, vemos que se trata de um SSD apenas single-sided, o que faz sentido, já que é um SSD DRAM-less e QLC, pois como são QLCs, ele provavelmente vai ter uma menor DICE em relação a TLCs, então não tem necessidade de deixar um design com dois lados sendo ocupados. Ao removermos ao removermos essa etiqueta do SSD, podemos constatar que temos apenas dois chips principais, o controlador bem perto do conector M.2, dessa forma melhora a integridade do sinal, já que o controlador está bem próximo das traces em si do próprio conector, e a NAND Flash, que é apenas um chip de 1 TB, tendo em vista que esse chip tem 8 dies, mas vamos abordar isso logo no decorrer do vídeo, quando chegarmos na parte da NAND Flash. Vamos agora ver um pouco do controlador deste SSD. A gente vê que este SSD vem equipado com esse novo controlador lançado pela Silicon Motion, que é o modelo 2269XT, que se trata de um controlador com arquitetura ISA ARM de 32 bits, barramento PCI Express de 4 linhas e um núcleo dual core utilizando núcleos Cortex R8. Isso que é interessante, pois núcleos Cortex R8 geralmente conseguem oferecer um desempenho maior do que os núcleos Cortex R5, que são os que são mais utilizados na boa parte dos controladores de SSDs. Em outro controlador também na Silicon Motion, bastante utilizado em SSDs de baixo custo, porém de PCI Express 3.0, que me refiro ao SM2263XT, tratava-se de um conjunto dual-core do tipo Cortex R5, que operava com uma frequência de 400 MHz. Portanto, seu sucessor com interface 4.0, que era o 2267XT, ele utiliza o mesmo layout, é um dual-core Cortex R5 com uma frequência um pouco acima. Pode apresentar velocidades similares ou até um pouco maior. Infelizmente, a Silicon Motion não divulga a velocidade de operação desse núcleo de processamento dual-core, por esse controlador, mas
Como esses núcleos geralmente têm uma frequência maior do que os Cortex-R5, eles provavelmente não devem estar trabalhando numa frequência máxima para evitar problemas de superaquecimento, tendo em vista que é um SSD que, querendo ou não chega para competir com SSDs de 7.000 MB por segundo, e sim produtos como o S50 Lite, quero dizer, da XPG, que é um SSD PCI Express 4.0 com barramento bem próximo do 3.0. Mas em si, por que utilizar esses núcleos de Cortex da linha R? Em resumo, os Cortex da linha R, em si sendo R5, R7 e R8, são os melhores núcleos para essas tarefas que exijam baixa latência e performance em tempo real mais elevada, que é o caso de SSDs. A diferença na prática, neste caso, de um núcleo Cortex R5 para um Cortex R8, fora tudo isso que mencionamos, é seu IPC maior, que não foi mencionado ainda. E novamente, por se tratar de um controlador com final XT, simboliza que ele é DRAM-less, ou seja, não possui suporte de DRAM cache. Neste caso, o controlador trabalha com apenas 64 MB alocados à memória RAM do sistema para armazenar tabelas de mapeamento. Algo interessante sobre esse controlador, em comparação a seu antecessor, que era o SM2267XT, é que fora a substituição desse dual-core Cortex R5 para o Cortex R8, é que esse novo SSD possui um barramento de até 1600 MT-transfers, permitindo dessa forma obter o máximo de desempenho de DICE como o B47R da própria Micron, enquanto o SM2267XT oferecia um barramento de apenas 1200 MT-transfers. E além disso, ele possui 4 canais de comunicação e possui um suporte no máximo a 4 comandos chip enable por cada canal, permitindo um interleaving com no máximo até 16 DICE para melhor desempenho, ou seja, veríamos o melhor cenário com 32 DICE ou SSDs de 4 TB caso sejam utilizados DICE QLC, como foi o caso deste produto. Sobre sua memória RAM, então, ele não tem, como mencionei, ele possui apenas 64 MB da memória RAM mesmo do sistema alocado, já que ele não suporta DRAM cache. E vamos agora finalmente falar sobre sua NAND Flash. Com relação a elas, vemos que o SSD possui apenas um chip marcado como 29F08T4A0CQK2. Tratam-se da fabricante norte-americana Micron em parceria com a Intel, que são modelos 3D QLC tipo N38A, sendo DICE de 1 TB, ou seja, 128 GB, contendo 144 layers de dados e 160 layers ao total, gerando uma eficiência de 90%. Esses mesmos chips de memória são os mesmos encontrados nos SSDs Intel 670p de 1 TB e 2 TB, como veremos no exemplo a seguir, pois a própria Solidigm, como mencionamos, trata-se de uma divisão dessas duas fabricantes, então faz sentido eles utilizarem esses próprios DICE que é da própria Intel. Neste caso, como o SSD possui apenas um chip NAND Flash e cada DICE tem uma densidade de 128 GB, conclui-se que essa NAND Flash ela é 8DP, que a gente chama, ou seja, possui 8 DICE ao total dentro dela. Esses DICE QLC da Intel possuem uma velocidade de barramento de até 1200 MT por segundo, ou seja, um trabalho com a velocidade de 600 MHz, com uma velocidade média de programação estimada de 40 MB por segundo, sim, é bem baixa, com tempo de programação estimado de 1630 microsegundos, o que é bem elevado, mas para SSDs QLCs são bons resultados, tendo em vista que SSDs, mesmo mais recentes com DICE QLCs, nem sequer conseguem ficar próximos disso. Mas se levarmos em conta que 8 DICE desse com uma velocidade máxima de 40 MB, teríamos uma velocidade máxima de escrita de 320 MB por segundo, isso num cenário perfeito, mas como veremos logo mais, suas velocidades são bem menores devido ao overhead do barramento. Vamos ver agora um pouco sobre o seu VRM. Neste SSD em si, não encontramos um PMIC em si diretamente como encontramos em outros SSDs. Neste caso, foi impossível encontrar apenas um CI próximo do controlador, cujo eu acredito que seja um load switch, que aparentemente trabalha como MOSFET e tem uma nomenclatura CAM005, que foi remarcado. Infelizmente, não foi possível encontrar mais detalhes desse CI em si, tendo em vista que é um CI remarcado. Dando uma breve olhada agora em seus power states, como sempre damos uma olhada, vemos que ele possui 5 power states principais.
ele possui também uma temperatura de cautela, que seria uma temperatura de alerta de 77 graus Celsius, e uma temperatura de thermal throttling de 77 a 80 graus Celsius. O que é uma temperatura bem razoável, e como veremos, o SSD não chegou muito próximo dessa temperatura. Vemos também que seu Power State PS0, que é o seu consumo máximo em si que ele consegue puxar, é de 4 watts, com latências baixíssimas. Vemos também que ele apresenta outros Power States em idle, o PS3 e o PS4. Neste caso, ambos os Power States possuem um consumo menor do que 30 mW, o que é bem interessante, e logo mais veremos também se ele realmente se comporta dessa maneira. Algo interessante de se mencionar também é o fato de que este SSD possui cerca de 9,9% de espaço alocado para overprovisioning. Felizmente, este SSD, por ser de uma fabricante que tem costume de fazer todos os seus SSDs com controlador e NAND flashes in-house, ou seja, fabricados pelo próprio fabricante, ele não tem variantes de outros componentes, até o presente momento dessa análise. Bom, vamos agora para a parte dos testes práticos em si, começando com o CrystalDiskMark, que é o programa que o pessoal mais adora utilizar. Começando com a seção de blocos sequenciais, utilizando 1 MB, 8 filas e uma thread. Em sua leitura, podemos observar que ele atingiu uma média um pouco acima de outro SSD 4.0, o qual ele compete, o S50 Lite, onde ele atingiu 4.2 GB por segundo, o que é bem abaixo do padrão mais tradicional de SSDs 4.0 de atualmente, que geralmente atingem velocidades bem acima de 5 GB por segundo ou até mesmo 7.3, como vemos em boa parte dos demais SSDs de 1 TB para cima. Já em sua escrita ela foi ainda menor. Ela atingiu uma média menor do que 3.000 MB por segundo, mas novamente trata-se de um SSD de baixo custo focado no mercado de entrada 4.0, mas ainda assim não é algo tão interessante de se ver em um SSD 4.0 como este. Além disso, ele acabou tendo um desempenho nesse cenário um pouco inferior ao S50 Lite de 1 TB, o qual ele compete diretamente. Partindo para os cenários mais importantes que devemos analisar ao se comparar a SSDs, que são suas latências, vemos que em 4 KB com uma fila e uma thread, ele teve uma latência de leitura de 51 microsegundos, que foi a mesma latência do NV7000 de 2 TB, um SSD que é muito maior em termos de desempenho do que em comparação a esse do Sonodyne, então foi um ponto positivo. Já na sua escrita, o mesmo cenário aconteceu, onde tanto este P41 quanto o NV7000 tiveram um resultado idêntico, apenas salientando que, no quesito de escrita, este SSD se saiu melhor do que o S50 Lite, enquanto na sua leitura, o S50 Lite foi um pouco melhor. Partindo para testes de velocidades aleatórias em cenários mais razoáveis e típicos do dia a dia, começando com 4 threads alocadas em uma fila com blocos de 4 KB, podemos observar que no quesito de leitura ele acaba atingindo quase 300 MB por segundo, ficando abaixo dos 338 do S50 Lite, o que ainda assim é uma diferença pequena, mas provavelmente não seria notável no dia a dia. Já na sua escrita, vemos que ele foi muito melhor do que o S50 Lite, que embora tenha um DICE do tipo TLC, pelo fato de ter um volume de SLC cache bem considerável em comparação ao S50 Lite, vemos que ele conseguiu velocidades bem maiores também, o que é um ponto interessante, até mesmo para este SSD que utiliza DICE do tipo QLC. E agora, no cenário mais tradicional que geralmente vemos, em tipos de acesso, que são uma fila, uma thread com blocos de 4 KB, ele atingiu em sua leitura velocidades de 80 MB por segundo, enquanto o S50 Lite já atingiu cerca de 88. Não seria possível notar uma diferença entre esses dois SSDs nesse cenário, ou até mesmo alguns outros desse comparativo, porque é uma diferença bem pequena. Mas ainda assim houve uma diferença. Já na sua escrita, houve uma diferença um pouco maior. E mesmo nesse cenário ainda assim seria difícil ver uma distinção. Mas em alguns casos até possa ser, como por exemplo, ao fazer processos de instalação de games, onde é feito um processo de escrita no SSD, talvez seja possível notar essa diferença, mas ainda assim você teria que ter uma largura de banda bem alta para poder saturar esse barramento, o que para a realidade do brasileiro é bem impossível.
Já neste próximo teste foram feitas 3 configurações de acessos entre drives e de configurações de QDEF que varia desde 1, que representam mais o uso do cotidiano no dia a dia, até QDEF de 16, que é um pouco mais surreal, mas ainda em si acaba sendo um pouco mais realista do que os fabricantes acabam comparando, com QDEF de 256 para cima. Vemos que em sua escrita ele fica bem próximo dos 540.000 IOPS que foram anunciados. Entretanto, sua leitura ficou menos da metade. Mas, novamente, isso se leva ao fato das velocidades e o cenário que foi testado serem diferentes do que o fabricante anuncia. Mas ainda assim são resultados satisfatórios. Ele se comportou de forma melhor do que o S50 Lite nesse teste. Partindo para o AtoDisk Benchmark, utilizando blocos de 512 bytes até 8.000 bytes e QDEF de 4 e QDEF de 1, vemos que em QDEF de 4, em sua leitura, podemos observar que, em comparação ao S50 Lite, ambos os SSDs começam em pequenos blocos bem semelhantes. Apenas quando a gente aumenta o tamanho de cada bloco, vemos que o Solidigm acaba ficando um pouco para trás em alguns cenários. Agora, quando o tamanho dos blocos já chega a ser grande o suficiente, ele volta a ultrapassar novamente o S50 Lite no quesito de leitura. Na sua escrita foi um resultado um pouco diferente. Neste caso, em pequenos blocos, o SSD P41 teve um resultado muito bom. Já quando o tamanho dos blocos foi aumentando, ele foi se distanciando mais do S50 Lite, o que foi um ponto positivo para um SSD com DICE QLC, como esse SSD em si. Mas no final, vemos que o S50 Lite teve uma velocidade levemente superior a este SSD, mas que na prática seria basicamente impossível distinguir ambos os SSDs. Em QDEF de 1, vemos um cenário um pouco diferente. Em sua leitura, vemos que tanto o S50 Lite quanto o P41 apresentou um resultado bem mediano em pequenos blocos. Porém, conforme passamos de 8 KB para cima, o S50 Lite acaba disparando em relação ao S41 Plus, ao P41 Plus. Já em sua escrita, aconteceu um cenário idêntico ao cenário anterior de escrita com o QDEF de 4, onde o P41 Plus ficou na frente do S50, mas ainda assim a diferença foi bem pequena. E no final desse teste, o S50 Lite retoma a liderança em blocos maiores. Mas chega de testes sintéticos, vamos passar para um cenário de uso mais casual, utilizando como por exemplo o 3D Mark com essa suíte de testes Storage Benchmark, que nesse benchmark em si são realizados diversos testes voltados a armazenamento, incluindo testes como o carregamento de games como Black Ops 4, Overwatch. É utilizado uma gravação e streaming com o programa OBS de uma gameplay a 1080p 60 fps, além de instalação de games, transferência de arquivos, dentre diversos outros cenários. Vemos que neste teste em si, o P41 Plus teve um resultado muito bom. Ficou com um resultado acima de SSDs como o próprio S70 Blade, que é o flagship, o melhor que a XPG tem até o presente momento para PCI Express 4.0. Isso foi um resultado muito bom para um SSD 4.0 com DICE QLC. Essa pontuação também deve se levar ao fato do driver NVMe que a própria Solidigm desenvolveu e utiliza nesse teste em si. Pois se compararmos o teste deste driver com o que o próprio Windows tem, há uma diferença interessante, que eu até posso trazer em algum vídeo no futuro, caso vocês tenham interesse. Já no PC Mark X, que utiliza traces um pouco mais antigas, mas que possui um foco mais em ramo de produtividade, que foca com o Adobe After Effects, o pacote Adobe em si, como Premiere, Lightroom, Photoshop, além de usar a suite Microsoft como Word, Excel, PowerPoint e alguns outros testes de cópias e transferências de arquivo, vemos que neste cenário ele ainda ficou à frente do S70 Blade, só que a diferença foi um pouco menor, tendo um empate técnico com o NV7000 de 1TB. Mas isso foi graças ao seu volume de SLC Cache, que como é bem grande, faz com que durante boa parte do teste o desempenho do SSD seja realizado, ou seja presente na região de SLC Cache.
Por isso que seu desempenho foi muito bom nesse cenário. Agora, vamos testar com o Adobe Premiere Pro, utilizando um projeto de 16.5 GB com resolução 4K, um bitrate de 120 megabits por segundo com inúmeros efeitos. E faremos o teste de carregamento até que ele esteja pronto para realizar a edição em si no próprio programa. Ressaltando apenas que o SSD testado é sempre como drive secundário, sem o sistema operacional estar instalado, pois isso acabaria afetando o resultado, gerando inconsistências devido ao fato de que poderia estar ocorrendo diversos processos em background que poderiam afetar o resultado. Com isso, vemos que o SSD apresentou o segundo melhor resultado do comparativo, com 12,9 segundos, o que é uma diferença bem pequena para alguns outros SSDs 4.0, mas temos que levar em conta que conforme o projeto for maior em si, a diferença pode ficar mais notável. Como por exemplo, se compararmos o N930i Pro, que é um SSD mediano 3.0, para o P41, que é um SSD topo de linha, o P41 Platinum no caso que eu me refiro, de 2 TB, é uma diferença de 5 segundos para um projeto de 16 GB, que teoricamente não é um projeto tão grande. Mas se testarmos com algum projeto que possui 50, 60, 100 GB, a diferença acaba sendo muito maior. Então acaba sendo um resultado mais relevante. E no cenário mais prático que podemos ver, que seria o carregamento de games, que é o que a grande maioria do pessoal tem interesse em saber, vemos que com esse driver NVMe customizado, ele apresentou um resultado de 7,1 segundos, sendo um resultado basicamente com empate técnico a 3 SSDs. O Rocket 4 Plus de 1 TB, o NV7000 de 2 TB e o N4 da Asgard de 1 TB. O que ainda assim foi um bom resultado para um SSD 4.0 dessa faixa de preço e de desempenho. Com relação agora ao carregamento do sistema operacional, vemos que o Windows 10, com a versão Pro 21H2, ele conseguiu carregar o sistema em 26,3 segundos. Já no Windows 11, utilizando a mesma build 21H2, utilizando o programa Boot Racer, ele conseguiu carregar em 26,6 segundos. É uma diferença bem pequena entre os demais SSDs, mas ainda assim foi um desempenho satisfatório. Ele não apresentou os melhores resultados do comparativo, mas tendo em vista que é um SSD voltado ao custo-benefício, não era de se esperar que ele fosse ficar em primeiro lugar nesse quesito, mas ainda assim são tempos bem respeitáveis. Vamos agora testar o volume de SLC Cache que esse SSD possui em si. Utilizando o Iometer, foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache híbrido de aproximadamente 132 a 135 GB. Entretanto, é possível até ver que a Solidigm anuncia com um volume próximo de 150 GB. Isso pode se levar ao fato de que em alguns cenários o volume pode ficar um pouco menor ou maior dependendo da carga de trabalho. Neste teste que eu realizei com a Iometer, foi possível constatar que ele manteve uma velocidade de gravação de 3 GB por segundo até o final do SLC Cache, o que para um SSD 3.0 seria interessante, mas como é um 4.0 é uma velocidade bem baixa. Um cenário que eu achei curioso é que, neste caso, esse SSD ele possui um design de SLC Cache híbrido, que é similar aos demais designs de outros fabricantes, como o N-Cache 4.0 da Western Digital, que encontramos no SN850, que estarei deixando o link na descrição, está aparecendo aqui no card para vocês, e o Samsung TurboWrite 2.0, que encontramos em SSDs como o 980 Pro em diante, que todos possuem um volume de SLC Cache dinâmico e estático juntos. Após ele ter gravado esses 132 a 135 GB, ele começou a escrever os blocos de forma nativa como QLC, onde ele gravou de 133 GB até 651 GB a uma média de 224 MB por segundo, o que é uma velocidade bem baixa. Mas quando se trata de um SSD que possui, entre aspas, apenas 8 DICE, por ser DICE QLC de densidade de 1 TB, é algo esperado já de um SSD dessa faixa de capacidade. E logo após esse processo de escrita nativa nos DICE QLC, sua velocidade caiu ainda mais, onde a sua velocidade de folding ou copyback, que é o que chamamos, caiu para uma velocidade de 172 MB por segundo.
sua média geral, contando a velocidade nativa com de capback, foi de 200 MB por segundo. E vale salientar que o S50 Lite teve uma velocidade mais que 2 vezes maior, quase 3 vezes maior que esse SSD. Mas novamente, aquele SSD utiliza DICE TLC, enquanto esse utiliza DICE QLC. A versão de 2 TB desse P41 Plus, que possui 16 DICE, possui uma velocidade maior, de aproximadamente 400 MB, mas ainda assim fica menor do que o S50 Lite de 1 TB. Realizamos também um teste para verificar quanto tempo o SSD levaria para recuperar parte de seu buffer. E no decorrer de nossa bateria de testes, que vai de 30 segundos até 2 horas em idle, utilizando o Trim e o Garbage Collection ativados, quanto eles desativados, vemos se ele realmente é eficiente. Começando com o Trim desativado, é possível constatar que ele conseguiu recuperar entre 5 a 7 GB de SLC Cache em 30 segundos em idle, o que representa o seu volume provavelmente que estático. Infelizmente, até mesmo 2 horas de SSD em idle ele não conseguiu recuperar mais nada. É interessante dele conseguir recuperar numa pequena quantidade, mas seria satisfatório se ele tivesse conseguido recuperar todo o seu volume, ou pelo menos boa parte do seu volume. Agora, já ao utilizarmos o Trim e o Garbage Collection, rodando o Trim através do desfragmentador do disco do próprio Windows, em menos de 30 segundos, ele já consegue recuperar quase que seu volume inteiro de SLC Cache. Mas algo que é interessante é que a Solidigm optou por deixar o SSD com esses tempos de recuperação bem altos em caso fossem utilizados nesse cenário. Porque dessa forma, os dados que estão na região de SLC Cache, que são classificados como Hot Data, que são aqueles dados que são mais frequentemente utilizados, permanecem mais tempo na região mais rápida do SSD, o que, em alguns casos de operação de burst, por exemplo, principalmente no quesito de leitura, acaba resultando em uma performance maior. Mas isso é naquele famoso cenário de na teoria. Na prática teria que ser feito um teste para verificar se seria realmente algo prático que dá certo ou não. Neste cenário em si, como a gente fez um teste de escrita, a diferença não é tão grande, mas no quesito de leitura talvez seja maior. Vamos agora fazer teste de cópias de arquivo utilizando uma HANDisk, utilizando o software Diskbench. Começando com uma transferência de arquivo do sistema operacional Windows 10 no formato RAR, onde foi transferido da HANDisk para o SSD. E vemos que nesse cenário, devido ao seu SLC Cache ser bem grande, ele conseguiu se sair à frente até mesmo de SSDs que já testamos anteriormente, como o NV7000. Porém, acaba ficando abaixo de outros SSDs mais topo de linha, mas a diferença aqui é bem pequena. Já ao descompactarmos essa pasta, que possui mais de 1.800 arquivos e 6.20 GB, vemos que ele teve, entre aspas, o pior tempo em si, devido a ser DICE QLC. E como ele tem que ficar rastreando todos os arquivos dentro da pasta para depois fazer a transferência em si, aqui já podemos ver uma diferença maior de SSDs com DICE QLC para TLC. Vemos também que ele acaba sendo um pouco mais lento que o S50 Lite nesse cenário. Portanto, para gravações ou transferências de arquivos únicos, ele acaba se saindo bem até. Mas quando vamos fazer transferências de múltiplos arquivos espalhados dentro de uma pasta, por exemplo, acaba atingindo o ponto fraco ou o calcanhar de Aquiles de SSDs QLC como esse. E agora transferimos uma pasta do CSGO de 25 GB, que é para simular uma transferência mais realística do dia a dia, de arquivos maiores, vemos que ele teve um tempo de carregamento de 10,7 segundos, ficando um pouco na frente do NV7000 e um pouco abaixo do S70 Blade. Isso novamente foi um excelente resultado, mas tudo isso se leva ao fato do volume de SLC Cache do SSD, que permite ele transferir dados nessa velocidade muito rápida. E agora vamos para o teste de temperatura para verificarmos se este SSD em si acaba sofrendo thermothrottling. Infelizmente, ele acabou não tendo thermothrottling, mas isso foi devido ao fato de sua velocidade sustentada ser bem baixa, fazendo com que seu controlador sequer ultrapassasse 50 graus Celsius, atingindo uma marca média de 43 graus Celsius, muito abaixo do limite de thermal throttling anunciado pelo controlador.
E por último agora, vamos ver sobre a eficiência do SSD em si. Utilizando o Quart, o QTL 1999, até mando um agradecimento para o pessoal da Quart Technology por ter enviado esse módulo para testarmos, começando com o cenário de consumo máximo. Felizmente, neste caso, o SSD apresentou um consumo relativamente baixo de 3,84 watts, o que é um consumo razoavelmente baixo para SSDs 4.0, que tipicamente, dependendo do modelo, acabam consumindo até mais que o dobro desse resultado. Mas ainda assim, veremos se ele realmente é eficiente em cenários mais longos ou cenários mais realistas, pois nesse cenário foi realizado um teste de gravação sequencial até encher a unidade. Veremos se no uso do dia a dia ele acaba se comportando da mesma forma. E sim, ao realizarmos uma transferência de mais de 200 GB que acaba ultrapassando o volume de SLC Cache do SSD em si, vemos que o seu consumo elétrico também diminuiu, caindo para cerca de 2,48 watts, ficando até mesmo abaixo de um SSD 3.0 que testamos há um tempo atrás, o N930 eProd 512 GB da Nitac, que teve um consumo cerca de 250 mW maior. E agora, utilizando o SSD parado em idle por 15 minutos, vamos verificar se ele realmente tem um consumo baixo. E é um cenário bem interessante para quem for utilizar em notebook, sendo que boa parte do tempo o SSD fica em carga de trabalho bem baixo ou em idle. E, novamente, o que havia comentado. Vemos que ele teve um consumo bem baixo de menos de 600 mW, ficando abaixo dos outros SSDs 4.0, mais classificados como topo de linha. Teve um desempenho apenas um pouco pior do que os SSDs SATA ou 3.0, que devido a serem SSDs entre essas menos potentes, tem um consumo consideravelmente menor devido a isso. Mas ainda assim foi um resultado bem respeitável. E por último agora e mais importante, sobre sua eficiência. Infelizmente, vemos que sua eficiência não é muito grande. Mas por quê? Não é devido ao consumo elétrico em si do SSD, mas devido ao fato de que o volume de SLC Cache do SSD, embora seja uma quantidade muito boa, no teste que realizamos, boa parte do consumo que ele teve não caiu tanto como vimos no teste de consumo elétrico médio de 3,84 watts, que era o consumo máximo, caiu para cerca de 2,5, 2,4 watts. O que, embora seja um resultado respeitável, fez com que a sua média ficasse baixa, porque a velocidade do SSD em si estava bem baixa e o seu consumo para aquela velocidade estava alta, o que fez com que sua eficiência ficasse bem baixa. Entretanto, a unidade de 1 TB, que possui uma velocidade maior e um consumo quase idêntico a esse, foi um pouco melhor, mas infelizmente eu não tenho essa unidade para testar. Mas é isso, pessoal, terminamos por aqui em relação aos testes. Vamos agora à conclusão. Será que realmente vale a pena investir nesse SSD? Bom, infelizmente esse SSD não é disponibilizado no Brasil, mas com certeza pela faixa de preço que ele é oferecido no exterior e pelo seu desempenho, ele é sim um candidato forte para SSDs que podemos recomendar, até mesmo como o NV2 que eu testei lá no The Overclocking Page, futuramente estarei trazendo aqui no YouTube, que é um SSD de baixo custo, mas que apresenta um excelente desempenho pelo custo que ele oferece. Temos também em termos de garantia, que acaba sendo também uma garantia da SK Hynix, mas pela Intel ou até mesmo da Solidigm, que é uma boa empresa e tem boa procedência em si. E um ponto positivo é que a Solidigm em si, eles vendem em algumas regiões em que a SK Hynix não costuma vender. Infelizmente eles não vendem na América do Sul por enquanto, mas eles planejam futuramente abrir novas regiões de vendas aqui até mesmo na América do Sul, até mesmo em outros continentes, mas por enquanto é isso. Vamos ver agora suas principais vantagens e desvantagens. Começando com suas vantagens. Vemos que no quesito de velocidades sequenciais, o SSD em si possui velocidades razoáveis. Não são velocidades altíssimas que vamos encontrar em SSDs topo de linha.
Então essa vantagem pode ser também considerada uma desvantagem, pois não é uma velocidade que chega a fazer os olhos brilharem. Suas velocidades aleatórias foram muito boas, principalmente para um SSD NVMe que possui DAIs do tipo QLC. Mas isso também se dá conta do próprio driver da Solidigm que contribuiu. E também que suas latências foram muito boas para um SSD QLC, que geralmente não vemos isso em outros SSDs. Seu desempenho prático também foi muito bom, até mesmo em cenários mais profissionais, e ele aparenta ser um excelente, muito bom para a utilização em laptops. Ele não sofre variação de componentes internos, por ser de uma fabricante bem renomada que não costuma fazer isso. Possui uma construção interna, como mencionei, interessante, com um controlador muito bom, com especificações muito boas, e utiliza DAIs QLC bem recentes. Não são DAIs QLCs aqueles bem antigos, são DAIs bem recentes. O que acaba sendo um ponto positivo, mas também não é um DAI TLC, o que acabaria contribuindo bastante no quesito de desempenho. Ele não sofre thermal throttling devido ao fato de sua velocidade de sustentado ser bem baixa. Seu volume de SLC cache possui um tamanho muito bom e é um volume híbrido no caso, o que é excelente tanto para o quesito de desempenho e o quesito de durabilidade. E seu volume de SLC cache se recupera de forma razoavelmente rápida. Não consegue se recuperar de forma interino, de forma rápida, mas ainda assim consegue recuperar alguma coisa. Ele possui um bundle de software bem completo, com várias funcionalidades, fora apenas a possibilidade de updates de firmware, e também possui um driver que acaba auxiliando bastante o desempenho do SSD. Então é um ponto positivo. No quesito de durabilidade, se formos considerar em comparação a SSDs com DAIs QLC, ele apresenta durabilidade bem ok. Porém, ao compararmos com DAIs TLC, vemos que nesse cenário não tem como competir. A durabilidade é bem menor mesmo, mas é isso. Em relação ao seu preço, infelizmente, como mencionei aqui no Brasil, não temos um valor definitivo, pois ele não é comercializado. Porém, ele possui um preço bem atraente fora do Brasil e possui uma garantia de 5 anos. Em relação às suas principais desvantagens, vemos que suas velocidades sequenciais, como havia mencionado, não são lá grande coisa em comparação ao que vemos em SSDs 4.0, até mesmo de baixo custo que encontramos em sites como AliExpress. Suas velocidades de escrita sustentada devido ao fato de serem utilizados DAIs QLC são bem ruinzinhas, não possuem um resultado muito bom. Isso também é contribuído pelo fato de possuir apenas 8 DAIs. E é isso. Infelizmente, a garantia desse SSD, pelo que eu pude verificar, ele só é feita nos Estados Unidos, mesmo que ele seja comercializado em outras regiões. E outro ponto negativo é que ele é só comercializado em algumas regiões como Europa e na América do Norte. Infelizmente, ele não é comercializado aqui na América do Sul e em outros continentes, mas isso está provavelmente sujeito a mudanças no futuro. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Abraço. Fui.